bênção de Deus, um milagre que você estava buscando, uma porta aberta que você estava clamando a Deus para abrir. E aí o seu coração se enche de tanta alegria, de tanta satisfação e gratidão que você faz uma oração ao Senhor naquele momento. Pois foi nesse momento de vitória que Davi escreveu Salmos 138. E é sobre essa palavra que nós vamos refletir hoje. Amém? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você já dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se, além dessas ações, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Amém? Salmos 138, do verso 1 ao verso 8, está escrito: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui, uma breve explanação sobre algumas palavras de Davi nesse salmo tão maravilhoso e no final nós vamos orar. Por isso eu peço que você coloque também o seu pedido de oração aqui nos comentários e escreva essa expressão de fé. Escreva assim: o meu Deus é soberano. Amém? O meu Deus é soberano. Depois você pode colocar aí o seu pedido de oração. O comentário contido aqui nesse livro, o comentário bíblico Vida Nova, ele diz o seguinte a respeito de Salmo 138. Nova janela, novos olhos. Foi uma daquelas ocasiões em que um único acontecimento descortina todo um novo ponto de vista sobre a natureza do Senhor, sobre o futuro do mundo e a segurança pessoal. Sobre o acontecimento em si, ou seja, sobre a vitória que foi conquistada por Davi, nós não sabemos qual é. Sabemos apenas que a oração foi atendida, de forma que deu a Davi um novo alento de vida. De modo que ele queria cantar o louvor do Senhor na presença dos chamados poderosos. Ele sentia que agora conhecia o Senhor como nunca havia conhecido. Ele sabia que nem tribulação, nem inimigos poderiam jamais derrotá-lo ou impedir a realização do propósito do Senhor. Talvez o autor está dizendo aqui, talvez tudo tenha acontecido em 2 Samuel, capítulo 5,
do verso 17 ao 21, quando os filisteus se levantaram contra o recém-instaurado reinado de Davi. E em resposta a uma pergunta feita ao Senhor, Davi obteve uma vitória tremenda, uma vitória exemplar. E os poderosos da Filístia se tornaram os destroços da batalha. Talvez, mas tudo aconteceu por meio de uma oração feita e uma oração respondida. O lugar de oração é o lugar onde a revelação do Senhor a respeito de si mesmo assume novas dimensões. Como diz no versículo 2, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. E ele termina dizendo assim, é o lugar da renovação, de uma nova visão e de uma confiança em Deus. Então, esse é o comentário aqui da Vida Nova de D.A. Carson sobre Salmo 138. Agora eu vou fazer os meus comentários, o comentário do pastor Edivaldo. Me chama a atenção aqui o versículo 3, quando Davi escreveu assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele nos responde. Alguém pode dizer assim, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, mas Ele te respondeu. Seja através de um milagre, uma cura, uma bênção, uma provisão, ou dando a você força e coragem, como está escrito aqui no versículo 3. Às vezes você não vai receber de uma forma direta aquilo que você tem buscado de Deus, mas às vezes Deus vai te dar força e coragem para que você lide com essa situação. Simples assim. Amém? Então, o versículo 3 me chamou a atenção. Quando clamamos a Deus, Ele nos responde. Ele nos dá aquilo que estamos precisando. E às vezes nós achamos que estamos precisando de algo, mas Deus é quem sabe do que nós precisamos. Outra parte que me chamou a atenção aqui desse salmo, de Salmo 138, foi o versículo 6, que diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus olha para os humildes. Salomão escreveu em Provérbios 29, verso 23, que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, a pessoa que tem um espírito humilde, obtém honra. E tem uma versão que é da Bíblia King James, atualizada, que diz assim, olha, o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Amém? Então, Deus, Ele resiste aos soberbos, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, mas Ele concede graça aos humildes. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque o soberbo, o orgulhoso, ele não consegue reconhecer a sua dependência de Deus. Ele acha que pode tudo. Ele acha que consegue resolver todas as coisas. Ele acha que se dirigir a Deus pedindo ajuda é um sinal de fraqueza. Mas não pense que voltar-se para Deus e buscar auxílio em Deus é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria, é um sinal de prudência, é um sinal de humildade, é um sinal de que nós reconhecemos as nossas limitações. Amém? Por isso Deus resiste aos soberbos. Muitas vezes o soberbo fica lá sofrendo
e Deus não age, porque Deus resiste aos soberbos. Mas quando nós temos humildade, quando reconhecemos que somos fracos, que somos limitados, que não temos condições de lidar com tudo, Deus nos concede graça. Aleluia. Eu estou refletindo em Salmos 138. Se você ainda não deu o like no vídeo, eu peço que você dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações, irmãos. Eu vou falar disso aqui durante algum tempo, porque eu vejo que muitas pessoas são inscritas no canal e não são avisadas pelo YouTube quando a gente posta vídeos novos. É porque a notificação não está ativada. Tem que ativar esse sininho aí, tá bom? Aqui eu posto vídeos 2 vezes por dia. Tem um vídeo Minuto com Deus às 5 da manhã e tem o Minuto com Deus às 18 horas. O versículo 7 também, ele me chama a atenção. Diz assim, olha: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador, um servo do Senhor, era rei de Israel, estava cumprindo um propósito aqui na terra. Da linhagem de Davi nasceria Jesus. Então, já era uma linhagem separada por Deus, mas mesmo assim, ele enfrentou angústias, ele enfrentou inimigos, ele teve problemas, ele teve pecados, ele teve tentações, teve paixões e fantasias, como todos nós, seres humanos. Então, nós não estamos imunes a passar por todas essas coisas. Mas ainda que nós passemos por angústias, Deus nos preserva a vida. Amém? Deus não permite que nós sucumbamos diante da nossa angústia, diante das nossas provações. Aleluia. Então, eu termino aqui com o versículo 8, e quando Davi escreve assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você tem enfrentado aí, na sua vida, na sua casa, mas saiba que o Senhor cumprirá o seu propósito. Deus cumprirá as promessas que Ele tem para você. O amor dele permanece para sempre. É o que está escrito na palavra. Amém? Receba essa palavra, receba essa promessa em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva e coloque aqui nos comentários: o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Hoje eu quero mencionar 2 comentários, como eu tenho feito, 2 pedidos de oração de pessoas que são membros aqui do canal, pessoas que nos apoiam. Ah, pastor, eu não sou membro, então eu estou colocando o meu pedido de oração aqui à toa? Não. Todos os pedidos são lidos, são considerados, são apresentados aqui na nossa intercessão. Mas eu estou mencionando aqui alguns pedidos de oração durante as transmissões como forma de gratidão às pessoas que têm nos apoiado. Amém? Então, eu quero comentar aqui um pedido de oração de uma irmã chamada Aparecida Soares Lopes, que é membro do canal. Ela escreveu assim: eu vou vencer o deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu pedido de oração é para a minha vida financeira, que está um verdadeiro caos. Mas eu creio que Deus irá prover novamente. Deus irá prover de novo. É o que ela escreveu. Eu também creio, irmã. Eu também creio. Não existe caos que Deus não possa organizar. Não existe abismo tão profundo que Deus não possa ir lá e nos resgatar.
Então, se você crê, eu também creio que a sua vida financeira será restaurada para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o segundo pedido é da irmã Elizabeth Evangelista Vieira. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Peço oração pelo trabalho do meu filho, que estamos esperando a resposta, que as portas se abram para a nossa vida financeira. Presta atenção, 2 pedidos aqui relacionados à vida financeira. Talvez muitas pessoas estão passando por esse tipo de problema. Nós vivemos em um país economicamente instável, né? Uma hora está bom, outra hora está ruim. E eu sei que muitas pessoas estão em busca de portas abertas, como o filho da irmã Elizabeth. Se você está nessa situação, coloque aqui o seu pedido de oração. Você tem alguém na sua família que está em busca de um emprego, de uma colocação no mercado profissional? Coloque o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra, pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tão profunda alcança o alvo do nosso coração, de uma forma certeira, como flecha certeira, e ministra ao nosso espírito aquilo que precisávamos ouvir nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Ó Deus, eu peço que a irmã Aparecida Soares Lopes consiga vencer realmente esse deserto financeiro pelo qual ela tem passado. Que o Senhor faça com que ela se organize e prospere para a glória do teu nome. E que as portas se abram para o filho da irmã Elizabeth. Uma porta abençoada, uma empresa abençoada, que ele possa ter o seu sustento, que ele possa ajudar a essa família ou a sua própria família, mas que a tua promessa se cumpra na vida dele. O Senhor disse que do suor do nosso rosto comeríamos o nosso pão. Abra as portas então, Senhor, para esse rapaz, para que ele consiga um trabalho, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando clamamos a Ti, Tu nos respondeste. E o Senhor nos respondeu, nos dando força e nos dando coragem. Nós recebemos pela fé a força e a coragem que vem do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter humildade para nos aproximarmos de Ti. Tira do nosso coração toda a soberba, toda a arrogância, toda a altivez de espírito. Tua palavra diz que a altivez precede a queda. Que o nosso orgulho não nos derrube, mas que a nossa humildade nos aproxime mais do Senhor. E que por causa da humildade chegue o tempo de sermos também exaltados. Amém? É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Cremos que, ainda que tivermos que passarmos por angústias, o Senhor continua nos preservando a vida. Que o Senhor nos dê livramento, Pai, em todas as áreas. Que o Senhor nos livre das tentações, nos livre de todo mal, nos livre de passar por qualquer tipo de ato de violência urbana. Nos livre, ó Deus, do maligno. Nos livre, ó Deus, de nos distanciarmos do Senhor por causa do pecado. Não permita que o pecado nos domine. Não retire de nós o teu espírito, como disse o salmista Davi. Cremos que tu é aquele que estende a tua mão direita e nos livra. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é um desafio. O desafio de manter um sentimento de gratidão, de louvor e de adoração a Deus, mesmo quando as coisas estiverem
difíceis, mesmo quando estivermos passando por algum tipo de dor, de tristeza, de perdas. O Salmo 135, que é o que nós vamos refletir hoje, é um convite ao louvor e à adoração a Deus. Mas como é difícil dar graças a Deus quando passamos por crises. Como é difícil acreditar que nas tempestades Jesus está conosco na embarcação. Foi em meio a uma terrível tempestade de ventos, onde as ondas batiam com violência no barco e tudo dava a entender que aqueles pescadores naufragariam e morreriam, que os discípulos viram uma das cenas mais inusitadas. Jesus dormia. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24. Como entender que o seu mestre dormia justamente no momento de tão grande necessidade? E aí, confusos e amedrontados, os discípulos despertaram Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, Jesus, primeiro, o censurou por causa da sua pouca fé e depois levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E a palavra diz que fez-se grande bonança. Os discípulos ficaram assombrados e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens, eles aceitaram o convite de andar com Jesus, mas eles ainda não o conheciam totalmente. Eles contemplaram, porém, com admiração, aquele que mais tarde eles reconheceriam como o Filho do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Redentor vive e por isso nós podemos ter fé e esperança em dias melhores. Olá, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. O Espírito Santo ainda quer falar com você. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não se esqueça disso, ative o sininho das notificações. Mesmo você que já é inscrito no canal, confere aí se o sininho das notificações do YouTube está ativado. Muitas pessoas querem receber o Minuto com Deus logo de manhã, mas elas não estão recebendo porque esse sininho está desativado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E coloque aqui também nos comentários a seguinte expressão: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Declare isso para Deus. Amém? E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Salmos 135, do verso 1 ao verso 7, está escrito: Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, servos de Deus. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Irmãos,
os filhos de Israel foram testemunhas oculares das maravilhas, dos prodígios de Deus no Egito e de como o Senhor aniquilou reis e exércitos para dar a eles a herança prometida. Só que foi dura e penosa a sua jornada por causa da sua pequena fé. Quantas pessoas rejeitaram a obra de lapidação de Deus simplesmente porque os seus caprichos, a sua vaidade, as suas vontades ocuparam o lugar de Deus em seu coração. Assim como na embarcação em que os discípulos viram a manifestação do poder de Deus, a Israel foram dadas inúmeras provas do poder e do cuidado do Senhor. Só que enquanto os discípulos se admiraram, os filhos de Israel murmuraram. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual tem sido a nossa decisão ou a nossa atitude diante das dificuldades da vida? Clamar ou murmurar? Apesar da fé deficiente, os discípulos clamaram. Eles recorreram à fonte correta e por isso foram agraciados por grande bonança. Mas quão maior teria sido aquela experiência se eles, como Paulo e Silas, mesmo com os seus corpos dilacerados pelos açoites, presos ali de forma desumana, foram libertos enquanto oravam e louvavam a Deus. Depois você lê lá em Atos 16. Quão diferente seria o relato daquela experiência. O profeta Isaías escreveu no capítulo 30, no versículo 15, o seguinte: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Você está passando por dificuldades? Você está passando por tribulações, por lutas? Descanse em Deus. Aquiete-se. Deposite a sua confiança nele. Jesus nos deixou um recado muito claro. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, diante das provas e das dificuldades, declare: eu sei que o Senhor é grande. Olha o versículo 5 do Salmo que nós estamos lendo hoje. Eu sei que o Senhor é grande. Louvai ao nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Perto como estamos do tempo da angústia, qual nunca houve, como disse o profeta Daniel, vós que temeis ao Senhor, bendizei a Ele, e Ele nos concederá eterna bonança. Guarde essa palavra no seu coração. Em meio às dores, às perdas, às lutas, continue louvando a Deus. Continue clamando a Ele. Pare de murmurar e comece a orar. E Ele nos concederá eterna bonança. Amém? Vamos vigiar mais e vamos orar mais, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você ainda não escreveu a declaração de fé que eu sugeri, escreva. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. E eu quero mencionar 2 comentários aqui para a gente poder orar. Eu sempre tenho feito isso, mencionando comentários dos membros do canal. E eu quero mencionar 2 pedidos de oração que eu recebi aqui. E eu peço que você mande também o seu pedido de oração, o seu testemunho. Você pode mandar por e-mail, você pode colocar aqui no comentário das mensagens. Você que é membro do canal,
tem a nossa atenção especial, né? Todos os pedidos de oração aqui são considerados e apresentados diante do altar de Deus. Mas eu estou honrando aqueles que são membros do canal, aqueles que decidiram, né, nos ajudar a continuar mantendo esse projeto evangelístico. Custa R$ 7,99 ser membro do canal. A irmã Mari Pires, ela escreveu o seguinte: peço oração pela saúde física, emocional, espiritual e financeira do meu filho Idalmo, pela venda da nossa casa e nossa mudança. E tem uma outra mensagem, que é uma mensagem anônima, eu não vou citar o nome. Às vezes, de acordo com a situação, eu não vou mencionar o nome para não expor a família, a pessoa. Uma pessoa que diz assim: olha, pastor, peço oração pelo meu casamento. Meu esposo está desviado dos caminhos do Senhor e está sendo muito difícil a nossa convivência. Já fui uma mulher sábia, hoje me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Eu quero dizer para a irmã Mari Pires e para essa outra irmã aqui, cujo nome eu não vou mencionar, que Deus tem promessas contidas na palavra para a família. Nós vamos apresentar o seu filho, irmã Mari, e o seu marido, irmã aqui que nos escreveu. E eu quero dizer que Salmos 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu quero profetizar que o seu marido será essa pessoa que é temente a Deus, que não se ajunta com os zombadores, que não imita o comportamento dos pecadores. Ao contrário, a sua satisfação, a satisfação do seu esposo estará na lei do Senhor. E nessa lei ele meditará dia e noite. E por causa disso, ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele fizer, ele irá prosperar. Amém? Irmã Mari, receba essa palavra também. Tudo o que você fizer, você irá prosperar. E me chamou a atenção que a irmã que pediu oração pelo casamento, ela disse assim: eu já fui uma mulher sábia. Eu quero dizer que não, você ainda é uma mulher sábia. Ela diz assim: olha, hoje me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Deus irá renovar, revigorar as suas forças, mas Ele não retirou de você a sabedoria. O fato de você estar aqui, colocando esse pedido de oração, clamando ao Senhor no meio da sua angústia, mostra que você tem ainda a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Amém? E a mulher sábia edifica o seu lar. Eu quero crer que o seu lar será edificado. E através desses dois pedidos de oração, um pelo filho, outro pelo esposo, eu quero apresentar todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nesses comentários. Amém? E eu quero orar junto com você. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça. Meu Deus, nós temos passado por aflições, por dias difíceis, por dias terríveis, dias tão quentes aqui no Brasil, um calor que, sim, está sendo danoso até para muitas pessoas, mas nós cremos que, assim como depois do calor virá o refrigério, virá a chuva, também depois das tempestades, depois das dificuldades, haverá um tempo de bonança. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós, ao invés de orarmos, nós começamos a murmurar e a reclamar.
mas nós queremos hoje declarar que a nossa esperança e a nossa confiança estão depositadas no Senhor. Cremos que iremos sim passar por aflições, mas que o Senhor não nos deixe desanimar, pois sabemos que Tu venceste o mundo. O Senhor é grande, como diz o salmista, o Senhor é grande. Por isso nós louvamos o Teu nome. Nós que somos Teus servos, nós louvamos o Teu nome. Nos conceda a Tua eterna bonança. Manifesta a Tua fidelidade, Senhor, na vida dessa pessoa que escreveu aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu apresento a vida da irmã Mari, do seu filho, da sua família, que o Senhor possa abençoar a saúde física deles e de todas as pessoas que nos ouvem, a vida emocional, espiritual, as finanças, os negócios que estão travados aí no mundo espiritual, como ela mencionou aqui, a venda da sua casa, a mudança, que tudo isso possa ser solucionado, segundo a Tua vontade. E quanto a essa irmã que escreveu pedindo oração pelo seu casamento, eu peço que o Senhor restaure, restitua um bom relacionamento com o seu esposo. E tomando o exemplo dela, eu apresento todas as famílias aqui representadas nessa mensagem. Todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente a essas pessoas que ouvem essa palavra. Restaura, Senhor, essa casa. Faça-os vencer essa crise. Dê a eles uma libertação, dê a eles uma reconciliação, uma restauração plena, para que saibam que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos. Louvado seja o Teu nome. Queremos que a Tua promessa se cumpra na nossa vida. Queremos ser como as árvores plantadas junto às águas correntes, cujas folhas não murcham, que dão fruto no tempo certo, e tudo o que fizermos, o Senhor faça prosperar. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like, se inscreva no canal, mande essa mensagem para os seus contatos, copie o link e envia lá nos seus grupos e nos seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que as consolações do Espírito Santo venham sobre você agora, trazendo descanso para a sua alma, alívio para o seu coração e renovo para as suas forças. Hoje eu quero falar com você sobre as tempestades da vida. A Bíblia nos conta no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 22 ao verso 24, que certo dia Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles obedeceram, entraram no barco e tudo se acalmou. Essa passagem nos ensina algo muito profundo. As tempestades da vida chegam sem aviso, mas Jesus está no barco conosco. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Você sente que os ventos estão fortes, as ondas estão altas e parece que o seu barco vai afundar. Pode ser um problema no seu casamento, uma traição, um divórcio, um filho que está longe do caminho do Senhor. Pode ser uma crise financeira, uma dívida que você não consegue pagar, uma demissão inesperada. Ou talvez seja uma enfermidade, um diagnóstico que te abalou, uma luta emocional que tem consumido suas forças. E você se pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Os discípulos estavam obedecendo a Jesus, estavam no centro da vontade de Deus
e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Isso nos ensina que seguir a Cristo não significa ausência de lutas, mas sim presença de Deus em meio às lutas. E sabe o que mais me impressiona nessa história? Jesus estava dormindo. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que estamos clamando, chorando, sofrendo e Ele não responde. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos ver. A Bíblia nos ensina em Isaías 41, verso 10, o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Meu querido irmão, minha querida irmã, a tempestade não veio para te destruir. Ela veio para fortalecer a sua fé. Deus permite que passemos por dificuldades para nos ensinar a confiar nele de todo o coração. Se tudo fosse fácil, nunca aprenderíamos a depender do Senhor. Lembre-se do que a palavra diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo essa luta que você está enfrentando agora tem um propósito. Deus está usando essa tempestade para te moldar, para te ensinar algo, para te preparar para algo maior. Mas eu sei que quando estamos no meio da tempestade, o medo pode nos dominar. Os discípulos estavam tão desesperados que acharam que iam morrer. Quantas vezes nós também reagimos assim? Olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e nos desesperamos. Ficamos ansiosos, preocupados, perdemos o sono, sentimos medo do futuro. Mas Jesus nos ensina que a fé é maior do que o medo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Isso significa que Deus cuida de cada detalhe. Ele sabe exatamente o que você está passando. E assim como Ele alimenta as aves do céu, Ele também proverá tudo para você. Talvez hoje você esteja pensando em desistir. Talvez você tenha chorado escondido, se sentindo sozinho, sem forças para continuar. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que o sol vai voltar a brilhar sobre a sua vida. A tempestade não dura para sempre. No Salmo 30, versículo 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que essa dor tem um prazo de validade. Essa luta não é para sempre. Deus está preparando um tempo de bonança para você. E sabe o que mais? Deus não apenas acalma as tempestades, Ele também nos ensina a andar sobre as águas. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao 31, a Bíblia nos conta que Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Pedro, ao vê-lo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando viu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Muitas vezes nós somos como Pedro. Damos um passo de fé,
mas quando olhamos para as dificuldades, começamos a afundar. Mas Jesus está sempre pronto para nos segurar. Ele não vai deixar você afundar. Então, eu quero te encorajar hoje. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Lembre-se do que está escrito em Isaías 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isso significa que, mesmo no meio da maior tempestade, Deus está segurando a sua mão. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: Jesus está no meu barco. Eu confio nele. Declare isso com fé. Creia que Deus está no controle. E antes da gente orar, eu quero te pedir algo. Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Agora, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti essa vida que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece as tempestades que ela tem enfrentado, as dores que ninguém vê, os medos que tentam paralisar. Mas em nome de Jesus, eu clamo agora, acalma essa tempestade, Pai. Que toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade sejam lançadas fora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, fortalece essa pessoa, renova a sua fé, que ela possa sentir agora a Tua presença, a Tua paz e descansar em Ti. Eu oro e declaro em Teu nome a vitória sobre essa vida. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua presença nesse momento, com o nosso coração aberto, buscando a Tua direção, Senhor, buscando clareza, buscando entendimento sobre os Teus planos para a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa oração estão cansadas, aflitas e se perguntando qual é o propósito de tudo aquilo que elas estão vivendo. Tem corações angustiados, tem pessoas que se sentem sem rumo, sem motivação, sem respostas. Mas eu creio, Senhor, que Tu não nos criaste sem um propósito. O Senhor não nos criou sem um propósito, sem um porquê. Cada vida que me ouve agora foi formada com uma intenção divina, com um chamado, com um plano que nasceu no teu coração antes mesmo que nós nos formássemos no ventre. Pai, que nesse momento o Senhor acalme os corações que estão inquietos, que a Tua paz inunde aqueles que se sentem perdidos, que todo sentimento de vazio, de insignificância, de desânimo, seja substituído pela certeza de que o Senhor nos fez para algo maior. Revela o Teu propósito, Pai. Abre os olhos desse irmão, dessa irmã, para que eles enxerguem além das dificuldades e percebam que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Que essa palavra de hoje não seja apenas mais uma mensagem, mas que ela seja uma resposta, um despertar, um realinhamento com a Tua vontade. Que cada pessoa que ouvir essa oração sinta a Tua presença, receba renovo e tenha fé para caminhar, sabendo que o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós. Nós consagramos e entregamos esse momento em Tuas mãos, crendo que o Senhor irá nos guiar. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui nesse espaço que nós chamamos Minuto com Deus, nesse canal onde nós compartilhamos palavras de fé, de motivação, orações e reflexões bíblicas diariamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Se você deseja continuar recebendo essas orações diárias que eu posto aqui e que renovam o seu espírito, que fortalecem a sua fé, dê o seu like aqui nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas e ele entende que você considera esse vídeo relevante e importante. Amém? Então faça isso. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias nas redes sociais, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 19, versículo 21, o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tem planos no seu coração? Você tem muitos planos no seu coração? Eu sei que sim. Muitas pessoas, por mais desmotivadas que estejam, elas têm planos no coração. Por que eu tenho certeza que você tem planos no coração? Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus está me dizendo isso aqui. Muitos são os planos no coração do homem. O meu coração é cheio de planos. Eu tenho vários objetivos, várias metas, e eu sei que você também tem. Mas nós temos que ter a convicção de que o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Talvez você esteja caminhando em uma direção, mas o propósito de Deus é te mandar para outra direção. Então, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E talvez você já tenha se perguntado assim: qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Essa pergunta não surge por acaso. Há algo dentro de nós que anseia por sentido, por significado, que deseja ter certeza de que nós não estamos apenas existindo, mas estamos vivendo com um propósito real. O problema é que muitas vezes nós buscamos essa resposta ou essas respostas nos lugares errados. Tentamos encontrar o nosso propósito no sucesso, na aceitação dos outros, em conquistas materiais, em reconhecimento. Mas a Bíblia é clara. O que vai prevalecer não são os nossos planos, mas sim os planos de Deus. Significa que não importa o quanto tentemos encontrar sentido por conta própria, somente Deus pode nos mostrar o caminho certo. Amém? Se você crê nessa palavra, escreva isso aqui nos comentários. Senhor, me mostra o caminho certo. Senhor, me mostra o caminho certo. Escreva isso aqui pela fé. Se você está se sentindo perdido, sem direção, sem entender o que você está fazendo nessa fase da sua vida, eu quero te lembrar que você não está sem propósito. Você só precisa alinhar a sua vida
com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E eu sei que muitas vezes isso não é fácil. Às vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados tentando controlar tudo, tentando fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, que esquecemos de perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor está me conduzindo? O primeiro passo para entender o seu propósito, o primeiro passo para que você entenda esse propósito, não é correr atrás de respostas no mundo, mas é voltar-se para Deus. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você está fazendo isso. Você, de alguma forma, está buscando respostas em Deus. E é isso, buscar a presença dEle, falar com Ele, porque não é no barulho do mundo que você vai encontrar o seu propósito, mas no silêncio da oração. Muitas vezes, lá na intimidade, lá no seu quarto, é que Deus vai revelar para você qual é o seu propósito. Mas uma das maiores armadilhas que nos afastam do nosso propósito é a ideia de que precisamos ter tudo sob controle. Nós achamos que devemos planejar cada passo, prever cada detalhe, evitar qualquer erro. Mas sabe qual é a verdade? O propósito de Deus nem sempre é claro no início, mas ele sempre se cumpre no final. Olhe, por exemplo, para a vida de José. Ele sonhou grande, ele teve promessas incríveis de Deus, mas o caminho que ele percorreu até ver essas promessas se cumprirem foi repleto de desafios. José, só para a gente lembrar aqui, foi vendido pelos irmãos, foi lançado em uma cova, foi preso injustamente. Se José tentasse enxergar o propósito de Deus apenas olhando para as circunstâncias daquele momento que ele estava vivendo, ele poderia ter acreditado que, na verdade, não havia propósito nenhum. Mas José manteve a sua fé. Ele confiou que Deus estava no controle. No propósito, sentindo que está andando sem propósito, sentindo que está andando sem direção. Mas eu quero te lembrar, Deus não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Eu quero repetir isso. Deus não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Tudo que você vive hoje, até mesmo as dificuldades, pode estar te preparando para o propósito que Ele já determinou para você. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos tão focados no quando e no como que esquecemos o quem. O propósito não está em uma posição, em uma conquista ou em um plano perfeito traçado por você. O seu propósito está em Deus. E quando você começa a confiar nisso, algo muda dentro de você. Você para de se desesperar com o que não pode controlar e começa a viver com mais fé, com mais leveza, com a certeza de que Deus já escreveu a sua história. Amém? Eu quero que você declare pela fé, aqui nos comentários: eu tenho um propósito. Nós vamos orar daqui a pouco. Por isso eu quero que você escreva o seu pedido de oração. Mas escreva isso aqui junto com o seu pedido de oração. Eu tenho um propósito. Quando nós declaramos isso em voz alta, quando nós escrevemos isso, nós estamos reafirmando a nossa confiança no Senhor. Eu creio que Deus vê cada palavra escrita aqui, cada clamor, e que Ele responde segundo a vontade dEle. E segundo a Bíblia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação pela qual você está orando
escreva ela aqui. Talvez você tenha orado pela cura de uma enfermidade, por uma porta aberta, pela restauração de um relacionamento, pela sua própria vida espiritual. Talvez você tenha esfriado espiritualmente. Você era tão ativo na obra, você fazia tantas coisas na igreja e hoje você está frio, está desanimado. Clame a Deus agora em oração. Talvez você esteja orando por uma pessoa. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui nos nossos vídeos todos os dias e oram pelos filhos, oram por um filho que está afastado, oram por alguém que está enfermo na sua família. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé, nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, com humildade e com gratidão. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E que mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar que tudo está em Tuas mãos. Nós queremos primeiramente te agradecer por nos dar essa oportunidade aqui nessa manhã de conhecer mais da Tua palavra, de sermos guiados por ela. Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos, que fomos criados com um propósito e que o Senhor está no controle de cada detalhe da nossa vida. Nós também queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos momentos em que nos deixamos levar pelas dúvidas, pelo medo, pela ansiedade, pelas vezes em que tentamos seguir nossa própria vontade sem buscar a Tua direção. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que deixamos de confiar em Ti e nos esquecemos de que os Teus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa oração. Cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã por essa palavra, ou nessa tarde ou noite. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados, desanimados, se sentindo perdidos e sem um propósito. Mas nós sabemos, nós cremos pela fé, que o Senhor não nos criou por acaso e que há um chamado sobre cada um de nós. Por isso eu te peço, revela o Teu propósito na vida dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo traga clareza para aqueles que estão confusos. Que Ele conceda forças para aqueles que estão prestes a desistir. Que traga consolo para aqueles que sentem que falharam. E que traga fé e coragem para que essas pessoas sigam em frente, sabendo que o Senhor guia cada passo que elas dão. Eu quero orar também, meu Pai, por aqueles que enfrentam momentos de dificuldade, de dor, de tristeza, de perdas na família, no trabalho, na saúde, nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida. Eu quero colocar especialmente, Espírito Santo, essa pessoa que recebeu uma notícia triste hoje. E que por causa dessa notícia, ela está com a sua fé abalada. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a revigore, que o Senhor faça enxergar tudo pelos olhos da fé. Que o Senhor dê a ela respostas, provisão, renovo. Que toda porta fechada que não vem de Ti seja tirada do caminho e que outras portas enviadas pelo Senhor sejam abertas. Aumenta a nossa fé, Pai. Que possamos confiar mais, descansar mais, buscar mais a Tua presença. Sabendo que a nossa vida só faz sentido quando
estivermos alinhados com a tua vontade. Nós entregamos tudo em tuas mãos, certos de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não esqueceu de você. O Senhor é contigo. Essa notícia ruim que você recebeu não é o fim. Talvez seja o começo de algo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelas circunstâncias, pelas adversidades, mas essas coisas não surpreendem Deus. Deus já vê o nosso futuro. Ele sabe tudo que você está passando. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo ministrou à sua vida através dessa mensagem, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da academia, no grupo do trabalho, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E antes de encerrar, eu quero informar que você pode adquirir o e-book Minuto com Deus, o livro devocional Minuto com Deus, com 365 mensagens, está disponível no formato e-book, para você ter aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu vou deixar um link aqui, você pode clicar e adquirir o seu. O livro custa menos de R$10. Ele contém uma mensagem para cada dia do seu ano. E você vai poder levar a palavra de Deus aí no seu celular, nos aparelhos que você tem aí ao seu alcance. Amém? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nos comentários, eu creio. Se você não tem vergonha de declarar isso, de servir a Jesus. É muito bom podermos viver mais um dia. Como somos abençoados apenas pelo simples fato de estarmos aqui, vivos, com saúde e podendo recomeçar. Se você quer que o Minuto com Deus continue a ser postado aqui diariamente, se você quer ajudar esse ministério, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo aqui no YouTube. Eu posto vídeos aqui 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Talvez você esteja se sentindo afastado de Deus e às vezes, nem por vontade própria, você sente que na realidade te afastaram do Pai, como se você fosse diferente das outras pessoas. Mas saiba que a graça de Deus está disponível para todos nós. E se você está vivo hoje, não perca tempo e receba Jesus Cristo em sua vida. Ou se você um dia já fez isso, se reconcilie com o Pai. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que não existe uma pessoa que não conheça esse versículo. E essa passagem dos evangelhos, irmãos, ela carrega em si um poder transformador imediato, pois ela nos lembra do porquê estamos aqui, o real motivo de tudo, o Verbo encarnado, o centro de toda a lei, de toda a palavra, o centro do universo. O único, Jesus Cristo, Filho de Deus,
100% humano, 100% Deus. Viveu entre nós, caminhou por aqui, usou roupas como nós fazemos, calçou sapatos ou sandálias, sentiu fome, sentiu sede, viu pessoas crescerem, viu pessoas partirem, viu as pessoas realizando coisas admiráveis e viu também toda a maldade que o ser humano carrega. E em momento nenhum ele se corrompeu. E como se isso tudo não fosse o bastante, ele se entregou em uma cruz por nos amar infinitamente e por querer nos ver ao lado do Pai por toda a eternidade. Como pode Jesus, com todo o seu poder, em toda a sua pureza e em toda a sua glória, nos amar de maneira tão profunda a ponto de mudar a nossa vida por inteiro? O amor do nosso Senhor é sobrenatural. E eu não digo isso da boca para fora. O nosso amor é limitado. O nosso amor, ele sempre é condicionado por algumas coisas. Nós amamos porque, abre aspas, deixamos de amar se, abre aspas. E Deus não é assim. Veja só, o motivo de Deus amar é revelado na própria palavra. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele escreveu: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não apenas nos ama, Deus é feito de amor. E isso se materializou em Jesus Cristo. Por isso o sacrifício de Jesus é definitivo. Afinal, ele pagou um preço que nenhum de nós jamais seria capaz de pagar. Sabe, irmãos, em alguns momentos é normal a gente se sentir desanimado, triste e sem esperança, sabe? Muita gente acha que quem crê em Deus tem que estar sempre feliz, sempre radiante, tem sempre que se mostrar forte, mas na realidade é exatamente o contrário. Quem acredita no Senhor sabe que pode confiar em Deus e pode chorar na presença dele, pode se derramar, pode se aproximar dele sem medo e pode abrir as mãos, erguer as mãos, olhar para o céu e assumir que não tem todas as respostas, mas mesmo assim continua confiando em Deus e por causa dessa confiança continua prosseguindo, continua caminhando. Independente das circunstâncias, o amor de Deus não muda e podemos encontrar Ele a qualquer momento. Basta que estejamos dispostos e muitas vezes basta que estejamos atentos, pois Ele sempre nos cerca com o seu Espírito. Ele está sempre falando conosco das mais diversas maneiras. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? No final dessa mensagem nós vamos ter um momento de oração. Eu peço que você coloque aqui a sua oração diante de Deus. Se você ainda não é membro do canal, considere isso. Custa apenas R$ 7,99 ser membro do canal e você estará apoiando esse projeto evangelístico, fazendo com que a gente continue tendo força para sobreviver aqui nas redes sociais. É claro que reconhecer a incondicionalidade do amor de Deus não é um convite à permissividade ou à indiferença moral. Não é um incentivo para que deixemos de buscar a santidade e afundemos no pecado. Pelo contrário, é um chamado à devoção genuína e sincera a Deus. É um convite para vivermos uma vida alinhada com os princípios do Evangelho. Não como meio de ganhar o amor de Deus, mas como uma resposta ao amor que já nos foi dado. Essa devoção não é baseada no medo de perder o amor de Deus ou na busca do merecimento, mas na gratidão e no desejo de refletir a sua luz e o seu amor no mundo.
O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 17, nos lembra o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso significa que nossa fé, inspirada por esse amor incondicional de Deus, deve se manifestar na nossa gratidão e do reconhecimento da generosidade divina. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao aceitar o amor de Deus, nós não estamos renunciando à nossa responsabilidade moral, mas estamos a abraçando de uma maneira nova, inspirada pela misericórdia e pelo amor que recebemos. Em resumo, o amor de Deus nos libera das cadeias do pecado e da culpa, mas nos conduz a um caminho de devoção a Ele. Aleluia! É um amor que nos transforma, nos renova e nos capacita a viver uma vida que glorifique a Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor e por gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e obrigado pela maneira tão simples e direta que o Senhor usa para falar conosco. Perdoe os nossos pecados e nos purifique. Muitas vezes o nosso coração se encontra na escuridão, Senhor, e quando nos damos conta, já nos afastamos da Tua presença, nos afastamos para muito longe de Ti. Por isso nós te pedimos, vem com o Teu amor sobre o nosso coração, vem com a Tua paz sobre a nossa vida, nos envolve e abre os nossos olhos espirituais para que sejamos capazes de enxergar quem o Senhor é, no meio de tanta obscuridade, no meio de tanto medo, de tanta angústia e desespero que nos cercam. Nesse momento eu coloco diante de Ti os pedidos de oração que foram feitos nessa palavra. Cada irmão, cada irmã, cada vida e cada família aqui representada são tão preciosas para o Senhor. Nós sabemos disso. Eu peço que, segundo a Tua vontade, mude a situação dessa pessoa que está passando por dificuldades. Opera um milagre na vida dela. Nós trazemos cada oração que anseia por uma mudança, por um toque da Tua graça. Tu conheces cada necessidade, cada desejo, até aqueles que não foram expressos aqui em palavras. Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio. Pedimos, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre cada vida, tocando cada situação com o Teu amor e com a Tua compaixão. Que cada pessoa que ouve essa mensagem sinta o Teu consolo e a Tua paz, que excede todo entendimento. Eu também te peço, meu Deus, por aqueles que estão lutando com as dúvidas e com as incertezas, que possam encontrar em Ti a certeza, a verdade e a firmeza que as suas almas necessitam. Que o Teu Espírito Santo os guie e ilumine seus caminhos, mostrando que no Senhor há esperança e um futuro promissor, um futuro de paz e de bênção. Dê-nos força para enfrentar os desafios e sabedoria para tomar decisões que estejam alinhadas com a Tua vontade. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame a Tua cura sobre a vida desse irmão e dessa irmã, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder restaurador atue na vida de cada um que clama por um toque da Tua cura. Restaura esse corpo que está tão debilitado, essa mente que se encontra angustiada e esse coração que se encontra ferido. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa testemunhar o Teu agir milagroso
e assim glorificar o teu nome. Quanto àqueles que se sentem perdidos, Pai, ou distantes de ti, eu peço que o Senhor os envolva com o teu amor e os atraia para mais perto do teu coração. Que possam sentir tua presença amorosa e serem plenamente, totalmente transformados pelo teu amor incondicional. Que nós possamos viver de maneira que honremos e glorifiquemos o teu santo nome, sendo exemplos do teu amor e da tua graça. Que o nosso viver diário seja um testemunho vivo da tua bondade e da tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por ouvir até aqui a mensagem de Deus. Obrigado por compartilhar essa mensagem. Obrigado pelo seu like. Obrigado pelo seu comentário feito aqui nessa mensagem. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Um último aviso. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Amém? Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Romanos capítulo 8, verso 37 está escrito: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem dias que temos a impressão de que a batalha parece perdida, pois é como se tudo viesse contra nós, e é como se o inferno tivesse se levantado contra a nossa vida. Se já não bastasse todo o peso que está na nossa mente, infelizmente, algumas pessoas ainda contribuem mais ainda com a nossa tristeza, com esse sentimento de derrota, e isso nos deixa ainda mais abalados. Em dias assim, eu costumo correr para os braços do Senhor e tento me apegar àquilo que pode me trazer esperança. O mundo tem muitas coisas que têm o poder de tirar a nossa esperança e a nossa paz, ou que pelo menos nos fazem esquecer de que a nossa esperança não está em alguém aleatório ou em algo sem sentido. A tristeza, às vezes, nos faz esquecer que a nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio à terra, viveu no nosso meio, compartilhou o pão e o vinho, operou milagres, foi perseguido, morto, mas ressuscitou no terceiro dia, tomando assim a chave da morte das mãos do inimigo, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Essa é a nossa esperança. E quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, que em todas as coisas somos mais que vencedores, isso serve como um lembrete para nós de que um dia Deus nos amou de tal maneira a ponto de se entregar por nós na cruz. Ali estava ele, 100% humano, 100% Deus, tendo o sangue derramado para que eu e você fôssemos livres do pecado. Quando o inimigo sussurrar em seu ouvido que você não vai conseguir passar pelas tempestades, que você não vai conseguir se reerguer e não vai conseguir atravessar o deserto, lembre-se de que em Deus, por causa de Jesus Cristo, você já é mais que vencedor, independentemente do que o inimigo te diga. Não baseie a sua vida naquilo de ruim que estão dizendo para você, mas baseie a sua vida nas palavras de vida eterna que vem do nosso Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo conhecimento e pela revelação que a Tua palavra produz
em nosso coração. Nós declaramos pela fé que somos mais que vencedores. Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa pessoa que nessa manhã, pela tua graça e misericórdia, foi alcançada por essa mensagem. Que essa palavra possa ser gravada no coração dele, no coração dela, e que em todas as coisas, em todos os desafios que ela tiver que enfrentar, ela possa ter essa certeza no seu coração e ela possa se enxergar como vencedora, e não apenas vencedora, como mais do que vencedora em Cristo Jesus. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Mas para você que quer se alimentar ainda mais dessa palavra de vitória e de renovo, continue a ouvir essa mensagem, pois o Espírito Santo tem muito mais ainda para ministrar ao seu coração. Antes de continuar, eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós alcançamos mais pessoas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Junte-se a essa comunidade de quase 3 milhões de pessoas. Se a gente for contar YouTube, Instagram e Facebook, somos quase 3 milhões de pessoas. Pessoas que se alimentam, que refletem na palavra de Deus todos os dias. E quando você se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Muitas pessoas não recebem o aviso do YouTube, mesmo sendo inscritas aqui no canal, porque o sininho das notificações está desativado. Ative então aí e seja avisado quando a gente postar um novo Minuto com Deus. E aqui eu posto Minuto com Deus às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Amém? Antes de continuar também, eu peço que você escreva o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedora. Amém? Irmãos, uma palavra que eu gostaria de complementar a essa de Romanos 8,37, é uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 6, do verso 13 ao verso 17. É quando o profeta Eliseu se depara com os seus inimigos. Mas olha que situação interessante. O auxiliar do profeta, o moço que ajudava o profeta, enxergou somente os inimigos. Mas o profeta Eliseu, ele não viu somente os problemas, ele viu além, ele viu de maneira espiritual. Ele viu os inimigos, mas ele viu também os exércitos celestiais guerreando a seu favor. Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 6, do verso 13 ao 17. Ordenou o rei: Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aleluia. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração nessa manhã é para que você consiga enxergar não somente os seus problemas, as suas adversidades, os seus desafios, mas que você também eleve os seus olhos para os montes e veja os exércitos de Deus preparados para agir em seu favor. As nossas aflições,
não devem desmotivar a nossa vida, irmãos. As nossas aflições, elas devem servir como combustível para a nossa oração. Quanto mais problemas tivermos, mais devemos buscar a Deus, mais devemos nos aproximar do Senhor por meio da oração. Se nós estamos esmorecendo, se as circunstâncias estão desfalecendo a nossa alma e os problemas estão tirando o nosso fôlego, nós podemos nos reavivar na graça, na bondade, na misericórdia e no amor de Deus. Amém? Talvez a sua vida esteja passando por um momento difícil, por um momento complexo. Talvez as dificuldades que te assolam são avassaladoras e você não consegue enxergar uma saída. Mas eu quero que o Espírito Santo abra os seus olhos nesse momento e você consiga enxergar o mover de Deus ao seu redor, a mão de Deus próxima a você, disponível para você. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua luta e Ele já disponibilizou os recursos necessários para que você saia desse abismo, para que você vença essa batalha. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você ainda não escreveu, escreva aí nos comentários: em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedora. E como eu tenho feito aqui todos os dias, eu quero mencionar aqui um relato enviado por uma pessoa que é membro do canal e o nome dela é Fábia R. Aguiar. Eu menciono o nome da pessoa aqui quando o relato não irá comprometê-la em nada. Quando é um assunto muito delicado, muito pessoal, uma coisa íntima, eu não menciono, tá? Mas no caso dela aqui é um testemunho de vitória e não é algo que ela especificou o que é, então eu tomei a liberdade de mencionar sem expor a vida dela ou da família dela, mas é um testemunho de vitória. Fábia R. Aguiar, que é membro do nosso canal. Ela escreveu 2 mensagens. No dia 18/11, ela escreveu: Pastor, boa noite. Sou membro do canal Minuto com Deus. Me chamo Fábia. Gostaria muito de suas orações, com apelo de orar a Deus junto comigo para que possamos alcançar as graças que pedimos. Eu agradeço. Então ela não menciona o que é e também não cabe a nós saber. E aí no dia 25/11, ela escreveu uma outra mensagem. Boa tarde, pastor. Quero agradecer pelas suas orações. Quero dizer que uma das bênçãos chegou. Aleluia. E que meu caminhar ao lado de Deus tem se intensificado depois que conheci suas palavras. Eu louvo a Deus por isso, irmã Fábia. Eu fico muito grato, porque eu sei que assim como você, muitas pessoas têm se aprofundado na sua comunhão com Deus através desse ministério, através desse projeto evangelístico. Ela continua dizendo: hoje estou fazendo mais um ano de vida, no dia 25/11. Então meus parabéns, um pouco atrasado, meus parabéns, que Deus continue te abençoando, parabéns por essa nova etapa na sua vida. E ela continua dizendo: e é só gratidão por tudo que Deus tem me proporcionado durante esse ano. Tenho tribulações e muitas, mas me mantenho firme e suas mensagens têm ajudado muito. Então, hoje, meu dia é só gratidão. Obrigada por tudo. Sou membro do canal e talvez você não me encontre como Fábia, e sim como, ela coloca aqui o arroba, do e-mail que ela entrou para cadastrar-se como membro. Estarei sempre em contato e sempre grata por tudo. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado porque o nosso coração se aquece quando ouvimos a tua voz. A tua voz expressa aqui na Bíblia, nas passagens da Bíblia. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa vitória vem de ti. No Senhor podemos ser mais que vencedores.
Eu peço que o Senhor abra os olhos desse irmão, dessa irmã, os meus olhos, Senhor, espirituais, para que nós possamos enxergar não somente os problemas, as dificuldades, mas a ação do Senhor no mundo espiritual. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Sabemos que as forças do mal estão nas regiões celestiais, mas os teus anjos também estão lá, guerreando a nosso favor, fazendo com que nós sejamos abençoados, que nós possamos receber nesse dia tudo aquilo que tu tens para nós. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas